Nos últimos dias, uma história partiu o coração de milhares de pessoas. A história do cão-orelha, um animal indefeso, sem voz, sem proteção. Um ser que dependia completamente dos humanos, mas que acabou sofrendo nas mãos daqueles que deveriam cuidar dele. E diante de algo assim, surge uma pergunta muito séria. O que Deus pensa sobre isso? Será que Deus se importa com os animais? Será que Deus vê esse tipo de sofrimento? Ou será que isso não tem importância espiritual? Hoje, você vai descobrir a verdade bíblica que muitos nunca perceberam. Mas antes, entenda uma coisa importante. Desde o início, Deus criou os animais com propósito. Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou cada ser vivo e viu que era bom. Não foi um acidente, não foi algo sem valor. Foi criação de Deus. Isso significa que os animais não são lixo, não são descartáveis. Eles têm valor porque foram criados pelas mãos do próprio Deus. Agora preste muita atenção nisso. A Bíblia diz em Provérbios 12:10: o justo cuida bem dos seus animais, mas o ímpio é cruel. Esse versículo é extremamente forte. Ele não diz apenas que cuidar dos animais é algo bonito. Ele diz que isso é uma característica do justo e que a crueldade é característica do ímpio. Isso significa que a forma como uma pessoa trata um animal revela o que existe dentro do coração dela. Porque quando alguém tem compaixão, essa compaixão aparece em tudo. Mas quando alguém tem crueldade, ela também aparece. O caso do cão-orelha não é apenas uma tragédia. É um reflexo do estado espiritual de uma sociedade que está se afastando do amor. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Jesus disse em Mateus 10:29 que nem um pardal cai no chão sem que Deus permita. Pense nisso. Um pequeno pássaro. Algo que muitos nem percebem. E mesmo assim, Deus vê. Deus se importa. Isso significa que Deus também viu o sofrimento daquele cão. Ele não foi ignorado pelo céu. Talvez tenha sido ignorado por pessoas, mas não por Deus. Porque Deus é um Deus de justiça. Cada ato de bondade e cada ato de crueldade é observado por Deus. Mas agora vem a parte mais importante dessa mensagem. O que isso tem a ver com você? Tem tudo a ver com o seu coração. Porque o cristianismo não é apenas sobre ir à igreja, é sobre refletir o caráter de Cristo. Jesus demonstrava amor pelos fracos, pelos rejeitados, pelos esquecidos. E os animais fazem parte dessa criação que depende do cuidado humano. A forma como você trata um ser indefeso revela quem você realmente é, revela seu caráter, revela sua fé, revela sua conexão com Deus. E se essa mensagem está tocando seu coração até aqui, eu quero te pedir algo. Se inscreva no canal, porque aqui nós falamos verdades bíblicas que fortalecem sua fé e despertam sua consciência espiritual. Agora entenda isso com muita atenção. Deus deu ao ser humano autoridade sobre os animais, mas nunca deu permissão para a crueldade. A autoridade não é licença para destruir, é responsabilidade para cuidar. Deus observa como usamos aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Isso inclui pessoas, isso inclui responsabilidades, e isso inclui os animais. O caso do cão-orelha trouxe dor, mas também trouxe um alerta de que o mundo precisa de mais amor, mais compaixão, mais pessoas com um coração alinhado com Deus. Porque quando uma pessoa está perto de Deus, ela se torna mais sensível, mais amorosa, mais consciente. O Espírito Santo transforma o coração. E um coração transformado não produz crueldade, produz amor. Talvez você esteja assistindo isso agora e percebendo algo importante. Deus se importa com cada detalhe da criação. Nada é insignificante para Ele, nada passa despercebido. E isso inclui você também. Assim como Deus viu aquele cão, Ele vê você, Ele vê sua dor, Ele vê suas lágrimas, Ele vê sua luta, e Ele se importa. Deus é um Deus de justiça, mas também é um Deus de restauração. Ele transforma a dor em propósito, Ele transforma a tristeza em testemunho, e Ele transforma corações. Mas tudo começa com uma decisão, a decisão de viver com o coração alinhado com Deus, a decisão de refletir o amor que vem do céu. Porque no final não seremos conhecidos pelo que falamos, mas pelo amor que demonstramos. E se você acredita que o mundo precisa de mais amor, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Juntos, podemos espalhar mensagens que transformam vidas. E nunca se esqueça, Deus vê tudo e Ele honra aqueles que vivem com amor, compaixão e justiça.